Então, boa noite para quem não dei. Estamos aqui na quarta aula da disciplina. Hoje teremos uma aula mais prática. Aprenderemos a usar um aplicativo que é usado para desenhar estruturas e usar no computador. É um aplicativo que é bastante usado pela comunidade científica, pesquisadores, professores, em aulas, em artigos, em apresentações, que é o Skindrock, tá? A gente vai usar uma versão gratuita, que é uma versão JavaScript, e a gente vai usar pelo próprio browser, e é um aplicativo não é tão complicado, tá? Eu vou mostrar com mais detalhes para vocês. Antes de começar a aula propriamente dita, a gente tem aquela atividade que vocês me entregaram na semana retrasada. E corrigindo ele, como vocês acredito que muitos de vocês receberam a nota, né? Além da nota, se vocês clicarem lá no PDF que vocês mandaram, acredito que vocês vão conseguir acessar os comentários que eu coloquei. Então, muitos de vocês provavelmente recebeu um e-mail com a nota, mas se você acessar a atividade, clicar no PDF ou no JPG que vocês mandaram, vai ter um comentário assinalado no próprio arquivo, tá? E para alguns eu coloquei só um chat, uma conversa rápida pelo chat também, eu coloquei algum comentário pelo chat. Ok? Vamos corrigir rapidinho essa atividade para a gente prosseguir na aula de hoje. Bem, aqui a gente tem 4 estruturas e a atividade pedia para a gente desenhar estruturas de ressonância. Tá? Nesses dois casos aqui, essa molécula e essa molécula elas são neutras e a grande maioria, no caso dessa molécula aqui, acabou quebrando a ligação e sugerindo a formação de cargas. Não está errado, pessoal, mas esse caso e esse, eles são muito similares em relação ao benzeno. Então, moléculas neutras, geralmente a gente não cria cargas para representar estruturas de ressonância. Nessa molécula aqui, simplesmente a gente alterna as duplas ligações. Então, aqui, essa dupla ligação, uma ligação pi, pode ser usada para formar uma dupla nesse lado. Só que esse carbono aqui vai ficar com 5 ligações, então eu sou obrigado a promover esse par de elétrons para cá. Só que esse nitrogênio vai ficar com 10 elétrons, então eu vou ter que quebrar essa ligação e promover para cá. Muita gente quebrou a ligação e passou o par de elétrons para o nitrogênio. Não está errado, não está errado. Tá? Colocar menos aqui, mais, tudo bem. Só que esse sistema aqui, essa molécula, ele tem uma propriedade parecida com essa e parecida com o benzeno, que é um composto aromático. E quando a gente cria cargas, a gente está quebrando a aromaticidade. Como eu não falei um pouco de aromaticidade, aí provavelmente por isso que acho que causou essa confusão. Mas não está errado, pessoal, colocar cargas, tá? A criação de cargas, você vai criar uma estrutura que contribui muito, muito pouco com o híbrido de ressonância. Então, nesse caso aqui, é simplesmente a gente colocar as duplas alternadas. Então, a gente tem, no caso dessa molécula, só essas duas estruturas de ressonância. No caso dessa molécula, que é o famoso naftaleno, usado para tirar cheiro de mofo, matar barata, né, no guarda-roupa, a gente tem várias possibilidades de mover esse par de elétrons da maneira que a gente fez aqui, tá? Eu vou mostrar o que eu fiz, mas se você alternar de uma maneira diferente, vai dar, acredito eu, a mesma estrutura de ressonância. No caso do naftaleno, a gente tem mais 2 estruturas de ressonância. Então, vamos imaginar só esse anel como um anel aromático e vamos só alternar as duplas desse anel. Alternando só as duplas desse anel, a gente tem isso aqui. E as outras duplas a gente não mexeu. E agora a gente mexe as duplas desse segundo anel. Então, tanto faz mexer para cá ou para cá. Eu vou mexer para cá. Tá? Então, em sistemas aromáticos, a gente faz essa alternância de duplas ligações. Se eu fizesse de outro jeito, muitos alunos fizeram de maneiras diferentes, mas acabaram caindo na mesma estrutura de ressonância.
Então, vou usar um verde claro aqui para representar uma outra possibilidade. Vamos supor que vocês usaram essa dupla aqui de cima, tá? Se você usar essa dupla daqui de cima, esse carbono vai ficar com 5 ligações. Então, eu vou ter que promover essa daqui. Eu não posso promover para baixo, porque vai continuar nesse carbono. Então, eu posso promover para cá. Promovendo para cá, esse carbono agora vai ficar com 5 ligações. Então, eu promovo para cá e para cá, tá? E aí, nessa seta verde mais clara, você vai cair numa estrutura idêntica a essa daqui. Então, esse movimento que eu fiz, basicamente, você acabou fazendo essa estrutura aqui, tá? Então, se você fazer essa alternância de duplas, desde que tenha um sistema que a gente fala conjugado, ou seja, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, tá? Não pode ter duas duplas contínuas, tá? E nem duas simples contínuas. Tem que ter essa alternância de duplas e simples. Você consegue também ter, nesse caso aqui no naftaleno, a gente tem 3 estruturas contribuintes de ressonância. Nesse caso aqui, muita gente acabou esquecendo de colocar a carga, ou trocando a carga, de repente sumiu a carga, de repente ficou negativo. Essa estrutura contribuinte de ressonância, ela tem uma carga positiva. E todas as outras estruturas de ressonância que você for desenhar, a carga positiva tem que estar em algum lugar, tá? A ressonância nada mais é que a alternância dos pares de elétrons π, ou a deslocalização de cargas negativas e positivas. Então, o que a gente precisa fazer nessa estrutura de ressonância é deslocalizar a carga positiva. Então, a dica aqui, o que vocês estão reparando é que essa carga positiva vai ser deslocalizada pelo anel aromático, tá? É uma propriedade muito comum quando você tem cargas positivas e negativas ligados ao anel benzênico, tá? Os pares de elétrons π do anel benzênico ajudam a deslocalizar a carga. Nesse caso, uso o par de elétrons π para formar uma dupla aqui com esse CH2+. O que vai acontecer? O CH2 vai ficar com 4 ligações, 1, 2, 3, 4. Então, a carga formal aqui vai ser 0. Só que essa carga formal positiva, ela precisa estar em algum lugar, tá? Então, se eu mexer essa dupla, essa aqui eu não mexi. Esse carbono aqui, ó, tem um hidrogênio escondido. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 ligações. E acabei desfazendo uma, tá? Então, a carga positiva acabou parando nessa posição aqui. Pessoal, poderia ter continuado? Poderia usado mais duplas? Poderia, não tem problema, tá? Uma hora ou outra você vai gerar as estruturas que eu estou desenhando aqui. Então, talvez você tenha um sistema duplas, simples, carga, você pode ter essas estruturas de ressonância. A dupla vai mudar de lugar e a carga também. Isso serve com carga positiva e com carga negativa. Então, promovendo essa dupla aqui para cá, a carga positiva agora vai ser neutralizada, porque eu estou dando 2 elétrons para esse carbono. Então, ele vai ficar com o octeto completo. O resto eu não mexi. Então, essa dupla continua aqui. Essa dupla foi para cá. E agora, quem está com 3 ligações é esse carbono aqui, tá? Essa carga positiva precisa estar presente em todas as estruturas contribuintes de ressonância. Agora, o próximo passo é fazer esse movimento dos elétrons, neutralizar a carga positiva nessa posição. Então, eu vou ter uma dupla aqui, essa dupla CH2 que eu não mexi, e a carga positiva agora vai estar nessa posição. Acabou? Não, tem mais uma ainda, que é essa daqui, tá? Voltar no carbono fora do anel. Professor, não é a mesma coisa que a primeira estrutura? Se você for observar as duplas ligações do anel, vocês percebem que ele está alternando, ele está alternado aqui com essa posição, parecido com o anel benzênico, né? Então, muita gente simplesmente só alternou as duplas dentro do anel e gerou essa estrutura, tá? Mas esqueceu de colocar a carga positiva sendo deslocalizada no anel aromático. A gente tem agora, no caso da carga negativa, ele é uma situação um pouquinho diferente. No caso de cargas negativas, o movimento do elétron, tá? Vamos supor que é a carga negativa aqui.
é o contrário. Você vê que a seta está indo do par de elétrons para a carga positiva. No caso da negativa, é a negativa que vai formar a ligação π, e a ligação π vai ser quebrada para gerar uma carga negativa. Então, eu deslocalizei a carga negativa. Ora estava nesse carbono, aí depois, ora está nesse outro carbono. Tá? Então, nessa situação aqui, o par de elétrons do oxigênio vai ser usado para formar uma dupla. A dupla vai virar carga. Por que a dupla vai virar carga? Senão esse carbono aqui vai ficar com 5 ligações. Então, desenhando a estrutura contribuinte de ressonância, o resto eu não mexi. Eu gerei essa dupla O e uma carga negativa aqui. Tá? Você vê que é bem similar, onde a carga negativa ficar aqui, vai ficar mais ou menos nos mesmos carbonos que a gente fez no caso anterior. Então, eu promovo ele para formar uma dupla, e a dupla vai virar carga, vai ficar no carbono. Tem uma dupla aqui e uma dupla aqui. De novo, agora eu promovo para gerar uma dupla, a dupla vai gerar uma carga. A carga negativa vai estar aqui, e aí a última estrutura de ressonância vai ser essa, indo para cá, e a carga voltando para o oxigênio. Então, nesses dois últimos casos, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 estruturas contribuintes de ressonância. No naftaleno a gente só tem 3, e no apiridina a gente tem basicamente 2, tá? Não está errado aquela estrutura que vocês criaram de colocar a carga negativa no nitrogênio, não está errado. Tá? Eu acabei considerando e acabei comentando que não havia necessidade de criar cargas em sistemas neutros, né? Ok? Dúvidas aqui, pessoal? Eu vou passar para frente. Prof. Pode falar, Cauã. Esse naftaleno, a última estrutura, que é só um espelho da primeira, é a mesma coisa ou é uma coisa diferente? Tipo, eu precisava colocar no papel, por exemplo, na resposta? Eu não coloquei pensando que era só um espelho, então, ó, se eu tô espelhado, então é a mesma coisa, eu não preciso. Eu fico... Não, tem que representar também, tá? Porque imagina que nesse lado aqui eu tenho uma ligação, sei lá, ele está ligado com flúor, por exemplo, tá? Essa ressonância vai existir e a gente vai ter essa estrutura contribuinte de ressonância, que vai ser um pouquinho diferente dessa daqui. Então, apesar dele ser simétrico, tudo tal, a gente vai ter essas 3 estruturas assim. Mais alguém, pessoal? A aula de hoje vai ser mais light. Acho que é a aula mais tranquila da disciplina, que a gente vai desenhar estruturas. E, ao mesmo tempo, a gente já vai começar... De manhã foi um pouquinho desastroso, mas vou ver se eu consigo abordar a parte de nomenclatura e funções orgânicas nessa mesma aula. Então, vai ser 3 conceitos em uma aula só. A parte de nomenclatura, pessoal, eu não vou cobrar em prova, tá? Nomenclatura a gente consegue achar fácil o nome das coisas, tá? E nesse aplicativo que a gente vai mostrar, vocês vão perceber que é bem mais tranquilo agora trabalhar com nomenclatura. Bem, representação de estruturas ou desenhando estruturas, a gente já viu um tipo que é as estruturas de Kekulé. Kekulé é aquela que a gente usa as linhas, né, para representar as ligações covalentes. Eu vou desenhar aqui um exemplo. Vou desenhar o propano. Tá? As estruturas de Kekulé, a gente representa todas as ligações covalentes entre os carbonos e hidrogênios, por exemplo, e discriminando os átomos de carbono, representando eles com a letra C, né, que é o átomo de carbono, o elemento carbono. Existe uma notação mais usual no dia a dia, que é a representação de linha, onde cada carbono ele seria como se fosse um ponto, e uma ligação com outro carbono seria uma linha, né? E aí, quando você tem uma segunda ligação com outro carbono, você traça outra linha para baixo. Ou para cima, tanto faz. Está correto dessa maneira ou está correto dessa maneira, tanto faz, tá? O importante é saber salientar que cada vértice, ou cada ponto, ou cada extremidade representa um átomo de carbono. E os hidrogênios, eles estão escondidos aqui, tá? Então, essa representação em linha é uma das mais usadas, porque é mais fácil e mais rápido de você desenhar do que você ficar discriminando todas as estruturas de Kekulé.
Vou pôr outro exemplo aqui, vou pôr dietil éter. H, eu vou pôr assim, oxigênio. Esse é o éter dietílico, né? O éter usado para anestesia antigamente, para os dentistas, o pessoal da odontologia usava esse éter para acalmar a pessoa, né, como anestésico, para a pessoa dormir ou relaxar. E você vê que tem um oxigênio no meio, né? Como que a gente representaria isso? Então, essa aqui, estrutura para cá. A gente representaria em linha os dois carbonos, certo? Tem um, dois. E aí, eu represento mais uma linha para representar o oxigênio. O oxigênio eu tenho que discriminar. E depois eu tenho mais um, dois carbonos. Tá? Se eu desenhar só assim, direto com oxigênio, isso aqui seria carbono ligado ao oxigênio. Como eu tenho dois carbonos aqui, eu tenho que colocar carbono, 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 carbono. Tá? Essa representação em linha é a que a gente vai usar muito a partir de agora. E tem a forma condensada, que ele lembra um pouco a forma molecular, mas ainda a gente consegue descobrir que molécula que é. Como assim? Então, no caso do propano, a gente coloca o H3C, e aí a gente coloca agora a parte do meio, que é um CH2, e depois a gente coloca outra extremidade, CH3. É como se fosse a forma molecular, mas a gente mostra ainda como que os carbonos estão ligados. Tá? Eu coloquei H antes do C, porque aqui está CH2, CH3 e aqui H3C. Geralmente, o lado esquerdo a gente começa pelos hidrogênios, mas não está errado. Se você escrever assim, CH3, CH2, CH3, também está certo. No caso aqui do éter dietílico, eu representaria como CH3, CH2, O, CH2, CH3. Essa forma condensada a gente usa muito quando a gente escreve ao longo de um texto, né? Quando a gente tenta representar uma estrutura, uma fórmula estrutural em texto, né? Como se fosse uma linha textual, né? Numa frase ou no parágrafo. Tá? O problema aqui é quando as moléculas começam a ficar complicadas, aí a forma condensada cai por terra, fica muito mais difícil. Ok? Essas são as três formas de representar. A gente vai trabalhar muito com isso daqui, tá? E essa daqui também é só para a gente ter uma noção de como representar algumas estruturas. Então, cetonas, aldeídos, essa notação ainda dá para usar, fica um pouquinho esquisita, tá? Por exemplo, vamos colocar uma acetona, que é bem simples. Acetona é CH3, C, dupla O, CH3, né? Essa aqui, na verdade, meio que a condensada, né? Porque eu já juntei o CH3. Então, alguns livros colocam assim, tá? E aqui em linha seria algo mais ou menos parecido com isso daqui. Agora, aldeídos, vamos pôr a mesma estrutura. Eu vou ter que colocar outra cor, senão vai começar a dar confusão aqui. Vamos usar o azul. Vamos usar um aldeído. Vamos usar o acetaldeído, né? Que é essa daqui. Na fórmula em linha, ele seria algo mais ou menos desse tipo, tá? Alguns colocam a ligação com o hidrogênio também, não está errado. Tá? Tem alguns que representam assim, não está errado também. E na forma condensada, que ela fica um pouquinho esquisita. CH3, CHO. Né? Fica um CHO e parece que é um álcool, né? Mas na verdade é um aldeído, porque você percebe que esse carbono aqui, ó, ele está ligado com o carbono, com o hidrogênio, então precisa de duas ligações com o oxigênio. Tá? Como que seria o etanol, então, professor? Vamos pegar um exemplo mais difícil. O etanol. Etanol é um álcool. Como que seria a representação em linha? Bem simples. CH2, CH2OH, CH3, CH2OH. E como seria a forma condensada? Eu escreveria CH3, CH2OH.
Então, a diferença estrutural é relativamente pequena, mas na hora de a gente desenhar, escrever na forma condensada, tem essa mudança aqui. A gente tem 3 hidrogênios, e aqui a gente só tem um, por causa da dupla ligação. Bem, o aplicativo, então, eu não sei se vai dar certo para vocês, pessoal, mas quem puder, quem tiver em computador, principalmente, é acessar esse link aqui que eu vou colocar. Deixa eu ver se está funcionando. Tá? Acessando esse link, vocês vão cair provavelmente nessa janela, e ele vai perguntar se vocês querem que permita acesso à área de transferência, que é o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Aí, se você permitir o Ctrl+C, Ctrl+V, ele vai instalar uma extensão, tá? Ele vai colocar uma extensão aí no Chrome ou no navegador que vocês estiverem usando, tá? Eu recomendo porque sem esse acesso à área de transferência, você não vai conseguir copiar e colar essas estruturas que a gente for montar, tá? Então, se você quiser usar para copiar e colar no Word, no PowerPoint, isso aqui você precisa permitir. Isso aqui, a contrapartida é que ele vai instalar uma extensão, tá? Então, fica a seu critério aí, se quiser ou não instalar a extensão, tá? Pick the Great Clip. Ok? Então, isso aqui é uma ferramenta, ele parece o Paint do Windows, tá? Ele tem um ambiente muito parecido com o PowerPoint também, né? De ferramentas gráficas e de um editor gráfico, como Inkscape, sei lá, Sketch. Ele só tem algumas coisas que é voltadas à química. Então, você tem a ferramenta de laço para selecionar, tem o zoom, tem a borracha, tem o copy e paste, e aqui tem as estruturas e algumas ligações específicas. A gente vai lidar com essas ligações específicas na aula de quinta-feira, quando falar de estereoquímica. E aqui tem alguns botões que eu já vou explicar para vocês. Mas vamos começar falando aqui, ó, da ligação, essa ligação simples aqui, o Solid Bond. Então, eu clico nele, certo? Vou no espaço branco e clico aqui no espaço branco, tá? Cria uma ligação. Eu vou ampliar aqui que está pequeno. Ok? E essa ligação aqui, como eu mostrei lá no slide aqui, é uma ligação carbono-carbono. Então, isso aqui seria o que, como ele tem duas extremidades, dois pontos aqui, um começo e o fim, isso aqui seria o etano, tá? Então, se você quer que discrimine o carbono, professor, eu quero fórmula de Kekulé. Então, você pode, por exemplo, de várias maneiras fazer isso. Você pode aproximar o mouse em uma ponta, vai aparecer essa bolinha azul. Deixa eu fazer só uma pausa aqui. A Ariane comentou, desculpa, Ariane, não ter respondido. Tá, depois eu vejo o seu exercício, então. Então, voltando aqui, se você encostar na ponta, vai aparecer essa bolinha azul e essa bolinha verde. O que é essa bolinha azul e bolinha verde? Se você adicionar uma outra ligação, vamos supor que você quer aumentar a cadeia. Então, você encosta na ponta e aperta, dá um clique, e a ligação vai ser na direção da bolinha verde. Tá? Olha lá. O que eu fiz aqui? Eu criei agora o propano. Igual ao que eu mostrei no slide agora há pouco, da estrutura em linha. E aí eu quero criar mais uma ligação aqui. Então, ele vai fazer uma ligação simples na direção da bolinha verde. Certo? Agora eu tenho o butano. Assim vai. Eu quero fazer uma ligação nesse segundo carbono. Ele vai fazer uma ligação para cima. Olha a bolinha verde apontando para cima, para o norte. Então, ele já faz mais ou menos na geometria ideal quando você desenha estruturas, principalmente em linha. Tá? Então, aqui agora eu estou começando a deixar a molécula um pouquinho mais complexa. Professor, eu errei aqui. Então, se você colocar o mouse perto dele e apertar Delete, você vai apagar. Eu quero apagar isso também. Tanto faz aqui na ligação ou no carbono, se apertar Delete, ele vai apagar a ligação. Certo? Professor, eu quero mostrar em forma de Kekulé. Então, você põe perto o mouse perto em um carbono, e você apertando a letra C,
ele vai discriminar o carbono. Aqui eu quero que seja um carbono também. Então, você encosta o mouse, aperta carbono, vai aparecer CH2. E aqui também eu quero que seja um carbono. CH3. Tá? Ah, professor, eu quero fazer isso de uma vez só. Então, você clica na seleção, tanto faz no laço ou no clique arraste. Você clica e arrasta para selecionar a molécula. E quando ele está com essa caixa selecionada na molécula inteira, se você apertar a letra C, ele já vai mostrar a fórmula de Kekulé. Vamos supor que você desenhou o propano, só que você desenhou o propano de uma maneira que não obedece à geometria. Eu vou apagar aqui. Vamos supor que você acabou de acessar esse aplicativo. Vamos supor que você vai fazer uma ligação tipo bem ruinzinho para cá e outra para cá. Igual quando a gente vê, costuma ver em cadernos, né? Opa, aqui não pegou o carbono. Tá? Ele está com uma geometria não muito correta, né? Se você quer otimizar a geometria, é só clicar nesse aromático com uma vassourinha, que é o nome de Cleanup Structure, que é colocar a estrutura de uma forma mais, vamos dizer, mais correta em termos de geometria. Então, se eu clicar aqui, ele colocou da forma mais correta. Ele colocou na vertical, mas não tem problema, tá? E aí, se eu clicar de novo, ele vai mostrar outra forma de desenhar a mesma estrutura. E aqui, é a forma que a gente estava trabalhando antes, né? Professor, eu quero colocar uma cadeia bem grande. Tá, você pode escolher esse aqui que parece um M com um N, um índice N, que é quando você quer fazer uma cadeia cíclica, ou uma cadeia grande. Então, se você clicar nele, aqui, ó, vai aparecer esse Mzinho, você clica e arrasta, tá? Você pode ter uma cadeia rápida, desenhar rapidamente uma cadeia alquílica aqui, certo? Eu vou apagar isso aqui para não atrapalhar. Professor, como que se chama isso daqui? Então, vamos misturar a aula aqui, ensinando a usar essas ferramentas e já começando a dar nome a essas estruturas e trabalhando também um pouco com funções orgânicas, tá? O bom desse aplicativo é que ele tem esse botão aqui, que é um aromático, uma setinha para baixo, escrito Name. Esse botão, ele vai dar o nome, só que é em inglês, tá, pessoal? Então, esse é o grande porém aqui do aplicativo, que ele dá o nome em inglês. Mas ele converte qualquer estrutura que você desenhar no nome, no nome da molécula. Tá? Então, se você clicar aqui, Structure to Name, cliquei, ele deu o nome aqui de dodecano. Tá? Dodecano é um hidrocarboneto de 12 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? E o bom é que esse lance de nome, ele atualiza assim que você mexer na estrutura. Então, se você apagar, vamos apagar um carbono, vamos ver qual que é o nome de 11 carbonos. O alcano de 11 carbonos. Um decano, certo? Diferente do inglês, aqui a gente usa o sufixo ano, né? E no inglês ele fala N, A-N-E, tá? A diferença aqui é que no caso a gente usa A-N-O, tá? Para os alcanos. Vamos apagar mais um, que a gente vai ter quem agora? O decano. 9, nonano. 8, octano. 7, heptano. E assim vai. 6, hexano. 5, pentano. 4, butano. 3, propano. 2, etano. E ele acabou apagando a ligação inteira, né? Então, acabou apagando os dois carbonos, certo? Vamos voltar aqui, não vamos chegar tão longe, vamos chegar no hexano. Tá?
Então, é igual o PowerPoint. É uma mistura de PowerPoint com Paint, né? Você clica, arrasta, clica e mexe, né? Você pode aumentar o tamanho também, tá? Então, clicando aqui na borda do retângulo, você consegue aumentar ou diminuir. Aí ele pergunta se você quer também alterar também o tamanho da fonte. Ok? E aí, vamos colocar agora, se a gente estivesse naquela estrutura clássica de ensinar funções, o próximo, depois dos alcanos, seriam os alcenos, né? Então, vamos inserir uma dupla ligação aqui. Então, você clicando na dupla ligação, você pode colocar dupla aqui, 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 aqui ou aqui, certo? Vamos colocar aqui no começo. Então, você escolhe a dupla ligação, escolhe a ligação que você quer transformar de simples para dupla. Vamos colocar aqui no começo. Então, aparece esse retângulo azul. Beleza, gerei o alceno, tá? E olha como é que é a nomenclatura de alceno. No caso aqui, eu tinha um hexano, um alcano de 6 carbonos. Eu coloquei uma dupla no começo, apareceu aqui o hexeno, né? Que é o sufixo que a gente vê nos livros. Alcanos, sufixo ano, alcenos, sufixo eno. Só que a nomenclatura mais atual, a gente precisa discriminar, principalmente nessa situação, onde que dá a dupla, tá? Hexeno pode ser... Existem, na verdade, 3 tipos de hexeno. Esse, tá? Você pode fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou mexer a dupla para baixo. Eu vou colocar essa dupla em outro lugar. Então, eu apago a dupla que estava aqui. Apaga. Isso, virou uma simples. Agora eu vou colocar a dupla aqui no segundo. Oxi. Esse é Java, de vez em quando não ajuda. Agora eu vou dar um nome para ele. Eu seleciono. Eu quero o nome desse trem aqui, tá? Agora ele chama de Xen 2eno. O que é o Xen 2? É um Xeno também, só que ele tem esse número 2. O que é esse número 2 e o número 1? Tá? Quando você dá o nome ao seno, você precisa discriminar em que posição da cadeia que está a dupla ligação. Então, a gente vai a ordem mais perto da dupla, então a gente começa a chamar de 1. Então, aqui será o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, esse 1 aqui se refere a esse carbono que está com a bolinha para indicar onde que está a dupla. Tá entre o 1 e o 2. E no 2eno, significa que ele está no carbono 2, ou seja, entre o 2 e o 3, onde está a dupla ligação do hexeno. Não se preocupem agora o que é esse E. Esse E a gente vai ver na aula de estereoquímica, tá? Esse E está relacionado à forma que essa dupla ela não gira, ela não tem rotação permitida, ela não tem uma rotação permitida. Então, essa ligação está apontando para cima, essa ligação está apontando para baixo. Nesse caso aqui é um alceno E. Tá? Mas não precisa se preocupar agora com isso. Vamos colocar mais um alceno agora com a dupla no meio. Então, a gente vai ter a dupla agora aqui, certo? Eu seleciono a dupla, coloco no meio. Escolho a molécula inteira e peço para dar o nome. Lá, dá o Xen 3eno. Tá? Então, vamos colocar... Ele ficou um pouquinho grande. Vamos diminuir um pouquinho. Ixi, onde que foi parar o eno? Aqui. Certo? Então, alcenos, a gente precisa discriminar onde que está a posição da dupla. Ok? A gente também tem, voltando nos alcanos, eu esqueci de falar dos cicloalcanos, tá? A gente pode ter cicloalcanos de 3 carbonos, que é esse triângulo. Eu seleciono, peço para falar o nome, tá? Esse aqui é o ciclopropano. Então, todo cicloalcano vai ter o prefixo ciclo e a cadeia em função do número de carbonos. Temos 3 carbonos, prop, propano. Temos o ciclo, esse aqui deve ser, provavelmente se chamar ciclobutano, né? O but vem de 4. A gente tem o ciclo pentano, de 5. Certo? E o de 6 deve se chamar ciclohexano, né?
Ao invés de eu desenhar, ele está aqui já, ó, é esse daqui. Você pode, quando você não sabe a estrutura, você pode pedir para ele desenhar a estrutura para você. Só que você tem que lembrar, tem que saber o nome da estrutura em inglês. Então, se eu digitar ciclohexane, que seria o ciclo hexano, ele vai gerar aqui. Oh, ele está muito. Deixa eu apagar um pouquinho aqui. Eu não sei como faz para apagar. Ah, é óbvio, né? Você apaga, seleciona e aperta Del. Tá? E aí ele aparece a molécula já pronta para você. E o legal dessa molécula, quando ela aparece pronta, você pode. Ah, eu não quero que tenha um nome, eu quero apagar. Você pode ainda manipular essa estrutura aqui. Você pode colocar uma ligação, né? Colocar uma dupla, tá? E aí você cria uma outra estrutura. E se você quer saber o nome dela, é só colocar aqui. Então ali se criou o 4-metilciclohexeno. Então ele numera a partir do 1 aqui, 2, 3, 4. O 4 tem uma ramificação. Essa ramificação aqui é o 4-metil, né? A posição 4, 3, 2 e 1. E o 1 é para discriminar onde está a posição da dupla, o N, né? Certo? Vamos trabalhar agora com triplas. Então, vamos pegar aqui de novo vamos selecionar tudo e apagar. Vamos pegar a mesma cadeia aqui, vamos colocar o hexano de novo. O hexano é mais fácil de trabalhar. Agora vamos trabalhar com tripla. Onde que está a tripla? Está aqui escondida na dupla. Tem uma setinha preta que se você clicar e apertar, e segurar, vai dar algumas opções de ligações, tá? Algumas eu não sei o que significa. Esses aqui, por exemplo, eu não sei o que significa. Esse aqui é uma ligação da ativa, enxofre oxigênio. Esse aqui é uma ligação dupla, quando você não sabe qual que é a geometria da dupla. Isso a gente vai ver na aula que vem, tá? Tem até ligações de quádruplas aqui, que eu não sei onde que eu uso. Mas tem a tripla aqui. Então, vou escolher a tripla. E eu vou colocar aqui no começo, tá? Aí pergunto para vocês, está certo essa tripla? O jeito que eu desenhei aqui, está certo? Ele está aceitando essa estrutura aqui. Se vocês lembrarem daquela aula difícil de orbitais, né, triplas ligações, ela tem uma geometria linear, né? Então, ela não está corretamente desenhada. Eu aproveitei aqui a estrutura e pus uma tripla. Então, tem que tomar cuidado. É sempre bom, antes de copiar e colar no Word, no PowerPoint, clicar nesse cleanup. Porque esse cleanup ele vai corrigir a geometria em função da hibridização aqui do carbono. Então, aqui a hibridização desse carbono SP, ele tem que ter uma geometria linear. Então, por isso que ele fez essa linha contínua aqui, né? Ele estava inclinado, esse carbono SP, e aí colocou na geometria correta. Então, para fazer isso, é Clean Up Structure, é essa vassourinha. Vamos dar um nome para ele. É o mesmo esquema dos alcenos. Agora, nos alcinos, no inglês, eles usam o sufixo ino, em inglês, com Y, tá? Em português é INO, o alcino. E o número tem que estar entre o tamanho da cadeia, é um X, né? 6 carbonos. O número, para discriminar onde está a tripla, e o sufixo ino. Certo? Vamos apagar aqui. Tá? Vamos colocar agora a tripla no segundo carbono, por exemplo. Aqui, ó. Ele vai dar X2-ino. Tá? Pessoal, essa estrutura não está bonitinha. Então, vamos limpar. Também não está boa, não está boa. Acho que agora está melhor. Tá? Então, a geometria da tripla, lembrando que a tripla tem que estar a 180 graus. E toda vez que vocês forem desenhar no caderno, não desenhem de uma maneira inclinada, tá? Não desenham desse jeito nem desse jeito, tá? Deixa reto. No caso de duplas, ela tem que estar no plano, como se fosse trigonal. Então, tem que ter ângulos em torno de 120, tá? No caso de duplas. Eu quero o outro hexino. Então, vamos apagar aqui.
Vamos pôr a tripla agora aqui. Oxi, Java. Java. Pronto. Tá bem feinho a estrutura. Vamos de novo melhorar o desenho. Tá bom assim. É o X3ino, tá? X3ino. Certo? É um aplicativo bem intuitivo. Vocês que são mais jovens, acho que sabem lidar com esses aplicativos muito mais, de uma maneira muito mais fácil que eu. Já sou mais noob para essas coisas. Agora vamos trabalhar agora com outras funções orgânicas. Vamos trabalhar com álcoois. Então vamos pôr aqui, por exemplo, o hexanol. Não, vamos parar de trabalhar com 6. Vamos trabalhar com 5, vai. Olha lá, já aparece. Então, assim, eu não vejo, assim, eu acho que não fica legal ficar ensinando como dar nome para cada função orgânica, tá? Esse aplicativo, ele já dá o nome para você. Então, se você quer saber o nome de uma molécula, você desenha a molécula e depois pede para gerar o nome, que ele vai dar o nome do composto correspondente. Aqui é o pentanol, né? O álcool de 5 carbonos. Eu não discriminei onde está o OH, né? Aqui ele está na ponta. Mas se esse OH tivesse, por exemplo, no segundo carbono? Esse OH está no primeiro carbono. Então, olha, já errou aqui. Tá? O nome ele parou de atualizar. Vamos dar o OH aqui agora no segundo carbono. Como que você fez aqui para adicionar o OH? Então, você faz uma ligação aqui no segundo. Tá? Ó, você vê que você pode, se você clicar em segurar, você pode colocar em qualquer geometria. Tá? Esse tipo de desenho, por exemplo, não está muito correto. Então, você tem que seguir um pouco a geometria do carbono, da hibridação sp3. Então, ele arruma para você. Se você encostar perto da ponta, tanto faz, né? Aqui, essa estrutura, essa ou essa. Se apertar apertar O, ele já vai entender que você quer colocar um OH. Escolho a estrutura inteira e presto para dar um nome. Tá? No caso de álcoois, ele tem o prefixo, desculpa, o sufixo, ele termina com OL, né? O OL, para mostrar que é um álcool. E da mesma maneira dos alcenos e dos alcinos, você precisa discriminar a posição desse OL aqui. Então, no caso aqui, ele está no carbono 2, né? Então, pentan 2-ol. Então, se você quer colocar na posição do meio do 1, 2, 3, 4, 5. Então, se você colocar aqui o pentano e eu colocar um OH aqui, vai ser o pentan 3-ol, certo? Como que chama uma molécula que tem 2 OHs? Chama de OIs, né? Então, aí você tem que discriminar a posição o 2, e no 3 eu tenho um diol, ou seja, duas hidroxilas ligadas nessa cadeia carbônica de 5 carbonos. Tá? Eu não vou cobrar essas coisas aqui, mas é só para a gente começar a lidar um pouco com funções orgânicas. Certo? Bem, o próximo grupo funcional, depois do álcool, vamos pegar éteres. Vamos pegar éteres. Depois a gente vai para os carbonílicos. Voltei para o pentano. O que é um éter? Um éter, ele tem um carbono ligado a um oxigênio ligado a outro carbono. Como que eu fiz isso? Escolho um dos carbonos, aperto o O. Agora o oxigênio está ligado diretamente a um carbono e a um outro carbono. Tá? Ele chama de etoxetano, mas esse aqui é o de etiléter. Tá? Então, se você colocar aqui, eu não sei se ele vai considerar, mas... Oxe, e Java. Olha o que ele está fazendo aqui. Google aqui, legal. Se eu escrever o outro jeito de discriminar aqui, ó, é a mesma molécula. Aqui é uma nomenclatura, aqui é outro tipo de nomenclatura, né, do éter dietílico, que eu mostrei quando estava ainda no PowerPoint. Tá?
Então, éteres são são estruturas que contêm o oxigênio ligado a outros dois carbonos. Existe um outro tipo de... A gente pode ter éteres lineares, a gente pode ter éteres cíclicos, né? A gente pode colocar um oxigênio aqui, por exemplo, no ciclo pentano, e gerar o nome. Tá? Esse aqui é um nome um nome comum, não é um nome usando as regras, tá? É o tetraidrofurano, é um solvente muito usado também em química orgânica. Existe o éter cíclico de menor tamanho, que é esse aqui. Esse aqui seria o oxirano, tá? Mas aqui vocês não precisam, assim, talvez esse éter aqui precisa saber, talvez o tetraidrofurano, quem for trabalhar com química orgânica, tentar saber de cabeça as estruturas, tá? Mas no caso aqui a gente está só dando alguns exemplos. Então, de vez em quando me dá uma raivinha aqui. Eu vou desenhar o etanol, certo? O álcool de 2 carbonos. Agora vamos trabalhar agora com os carbonílicos, né? Aqueles grupos funcionais que têm dupla C dupla O. Então vamos colocar uma dupla aqui no etanol, certo? Ele já vai automaticamente corrigir a estrutura. Então, se eu colocar uma dupla aqui, ó, eu acabei de desenhar o aldeído. Você vê que sumiu o hidrogênio aqui, porque ele está fazendo 2 ligações com o oxigênio. Ele não precisa estar ligado ao hidrogênio, senão vai ficar com 3 ligações. E o hidrogênio está escondido aqui, né? Então, se você quer ver se esse hidrogênio está aqui, se você apertar C no carbono, tá? Você ainda está lidando com o acetaldeído. Está começando a bugar aqui, mas tudo bem. Ok? Então, acetaldeído é o aldeído. Esse é um nome, tem nomenclatura para aldeídos? Tem. Nesse caso aqui, esse é o nome, vamos dizer assim, comum, não é um nome formal. O nome formal dele seria etanal, tá? Vamos colocar aqui o etanal. Enquanto a nomenclatura de álcool é ol, para aldeído é al, tá? Então, esse programa coloca mais de um tipo de nomenclatura, né? Acetaldeído ou etanal se refere à mesma estrutura. Então, nos álcoois, a gente tinha aquele sufixo ol, e no caso de aldeídos, a gente tem que ter o sufixo al. Tá? Etanal, propanal, butanal, pentanal. Parece que estou falando palavrão, mas esse aqui é uma das formas de dar nome a aldeídos. Tá? Porque se eu começar a aumentar aqui, você vai ver que ele não vai ter mais esse aldehyde. Vamos ver se vai. Aí, ó, já vai começar a chamar aqui de 5 carbono, vai chamar de pentanal. De 6 vai chamar hexanal. 7, heptanal e assim vai. Tá? E aldeídos, você não precisa discriminar onde está o grupo aldeído, porque ele sempre vai ficar na ponta. Ok? Vou voltar aqui pro... Vou tirar o aldeído. Não, vou voltar aqui pro acetaldeído. Ok? Agora, em vez de esse tiver o hidrogênio, né? Quando a gente tem um hidrogênio carbonila, aldeídos. Agora, se a gente colocar um carbono, a gente vai agora lidar com cetonas. Né? Aqui a propanona, na verdade, nem precisa desse 2 aqui, mas acho que isso aqui foi meio que automático, né? Deixa eu ver se ele vai dar propanona aqui. Não? Ele caiu. Ok? E eu estava começando a falar das cetonas. Ele vai travar de novo, pessoal. Estou começando a achar que vai dar pau. Ok? Cetonas, ele tem o prefixo ona, né? Butanona. Ele vai travar de novo. Pentantrezona. E tem esse sufixo aqui, você precisa discriminar a posição da dupla ligação. Ok? Caso cetonas. Ésteres. Vamos apagar um... Não, vamos pôr o oxigênio aqui.
Eu vou apagar. Eu vou pôr ésteres aqui. A pessoa sempre fala ácido antes, mas... Tá? Ésteres são duplas O, ligação com O, e esse O ligando o carbono. Eu posso estender aqui. E ele está chamando isso de metilpropionato. O que é isso? O que é cada parte aqui? Então, propionato seria essa parte que eu vou discriminar aqui com o laço, certo? Essa parte aqui é o propionato. Então, o tamanho da cadeia ligada à carbonila, né? Aqui uma cadeia de 3 carbonos ligada à carbonila, então é prop, e essa parte aqui seria um carboxilato, mas a gente chama isso de propionato, que vem do ácido propiônico. Então, aquelas regras de inorgânica, né? Ácido que termina com o sufixo ico, o ânion correspondente vai chamar ato, né? Serve aqui na química orgânica. Então, o propionato de metila, que é esse carbono que sobrou. Tá? Eu vou apagar aqui, porque acho que fica mais fácil falar primeiro de ácidos, né? Então, ácidos propiônicos, que seria o ácido de 3 carbonos. O ácido acético é o ácido vinagre, ele pode ser chamado também de ácido etanóico, certo? E se você colocar uma carga negativa, deixa eu ver se ele vai corresponder. Oxi! Porque eu não escolhi a carga. Ah, pronto. Tá? É o ânion acetato, certo? Então, o ácido acético, o ânion correspondente seria acetato. Então, o do ácido derivado do ácido propiônico é o propionato. O ácido butírico ou butanóico é o butirato. E assim vai. Eu vou apagar a carga e continuar falando dos ácidos. Ácido de 4, ácido de 5, pentanóico, hexanóico e assim vai. Tá? São os ácidos carboxílicos. A gente tem muitos grupos funcionais, pessoal. A gente vai ficar aqui até... por mais que a gente tenha passado só 1 hora, vai ficar aqui falando. Tá? Os ésteres é quando a gente tem o OH do ácido, o hidrogênio do ácido substituído por um carbono. Então, aí a gente começa a formar os ésteres. Metilhexanoato, etilhexanoato. Em português, a gente fala do contrário. A gente fala primeiro essa parte e depois essa parte, né? Hexanoato de propilo, né? Ou hexanoato de butila. Ou heptanoato de butila. Ou propionato de butila. Ou acetato de butila, né? O acetato é aquele derivado do ácido acético, né? Dessa parte aqui. A gente também pode ter ésteres cíclicos, só que isso aqui é só para mostrar para vocês. Se você colocar ligação O e aqui O, esse tipo de estrutura a gente chama de lactonas. São ésteres de cadeia fechada, tá? Ele não aparece o nome lactona em nenhuma parte, mas quando você vê esse tipo de estrutura que se assemelha a um éster, só que onde a cadeia ele se fecha, aí chama isso de lactonas. Tá? Eu posso até escrever aqui para a gente não esquecer. Tona. Ok? E o legal, pessoal, que antes de me esquecer, é se você escolher aqui e apertar Ctrl C, eu vou mostrar como que eu faria aqui. No módulo de edição do PowerPoint, você está aqui editando, né? Você está editando, se você der um Ctrl V, ele vai aparecer a estrutura, só que aqui apareceu uma codificação, tá? Que ele acabou não considerando como estrutura, mas se aquele verdinho estiver habilitado, vocês vão conseguir fazer esse copy-paste. Então, esse seria o programa, é o mesmo programa, só que é o software, que aí você precisa comprar, precisa baixar, tá? É a mesma funcionalidade, é o mesmo princípio, e aí você vai desenhando, colocando os átomos, e aí você escolhe, né? Você dá um Ctrl C nele, e aí se você for no PowerPoint, dá Ctrl V, aparece a estrutura aqui.
Aí você pode redimensionar, ele usa gráficos vetoriais, então você não perde resolução, né? E para editar é bem simples. Tá? Então, esse é o que eu queria mostrar usando aquele aplicativo lá. Tá? Então, dá para fazer isso também aqui nessa situação. Então, por exemplo, você quer colocar um esquema de reação, que é muito comum quando a gente escreve trabalhos, né? A gente trabalha a gente faz experimentos, pega um reagente, faz uma transformação química, a gente faz uma seta, coloca o reagente, do lado esquerdo é reagente, e do lado direito é produto. Então, você faz Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola aqui. Vamos supor que você fez a hidrólise da aspirina. Tá? Então, vou tirar aqui. Esse aqui, ó. Deu pau no Java aqui. Então, por isso que acho que não está funcionando. Tá? Então, vamos supor que você fez uma reação, aqui você coloca as condições, temperatura, vai ilustrar um esquema de reação. Você pode selecionar tudo, deixar ele mais bonitinho, mais centralizado, e aí você pode copiar tudo e colar. Tá? Aí você, eu quero fazer tatuagem disso. Eu não recomendo, mas vamos supor que você quer fazer uma tatuagem da cafeína. É super moda, né? Fazer tatuagem de estrutura. Então você coloca cafeína. Eu quero quero uma estrutura mais legal. Por exemplo, morfina, morfina. Também acho mais interessante. Tem a estrutura da morfina. Aí você pode copiar e colar. Ele tem uma biblioteca bastante boa de moléculas, tá? Tem até, deixa eu ver, ibuprofeno. Aí, ibuprofeno tem. Deixa eu ver outro fármaco. Até que a Débora sugeriu a cafeína, acabei nem olhando, Débora. Foi por coincidência. Tranquilo, certo. Paracetamol. Tá, tô colocando paracetamol. Alguns fármacos mais conhecidos. Ácido acetilsalicílico. Deixa eu ver se tem atenolol para pressão. Atenolol. Tem atenolol. O problema é que vocês precisam saber o nome em inglês, né? Do correspondente em inglês. Atorvastatin. Tem atorvastatina. Atorvastatina é usado para. Não dá nem para enxergar aqui, né? Vamos fazer um Ctrl X. Novo documento. Aqui, essa fórmula da atorvastatina. Quem tem problema de colesterol, acho que já deve ter ouvido falar disso aqui. Certo? Então, ele tem uma biblioteca interessante e vocês podem brincar, interagir um pouco. Viagra, eu acho que se colocar Viagra, por exemplo, deixa eu ver se vai dar certo. Lá, deu certo. Tá, essa molécula do Viagra. A Giovana sugeriu codeína. Codeína, ele é parente da morfina. Ele é muito parecido com a morfina. Olha a estrutura da codeína. Eu vou colocar a morfina do lado para vocês perceberem. Eles são muito parecidos. Travou de novo. Você vê que a diferença aqui é esse carbono, esse oxigênio está ligado a um carbono, enquanto que na morfina o oxigênio está ligado ao hidrogênio. Codeína você consegue comprar na farmácia. E tem uma reação, eu não vou falar como se faz, mas você consegue transformar codeína em morfina. Codeína é usado como antitussígeno. Então, se você comprar quilos e quilos de codeína e criar um laboratório clandestino, você pode, eu não vou falar, senão vocês vão fazer isso. Vocês podem transformar codeína em morfina, e morfina é super, é uma droga ilícita, né? Causa vício, e pode causar problemas de você ficar viciado. Tem um outro aqui que chama heroína, que também é parente da morfina. Eu vou contar a história da morfina, da heroína, principalmente, quando falar um pouco de reações. Tá? Senão a gente vai acabar estendendo muito. O Matheus quer saber a fórmula da metanfetamina. Metanfetamina, se não me engano, é princípio ativo do êxtase, né?
Meta... eu não sei, meta... Eu não sei como é que é em inglês o... Não, não. Eu mandei aí, professor. Ele está travando aqui. Metanfetamina. Ah, obrigado. Vamos ver se dá certo. Ó, deu certo. Metanfetamina é muito fácil de fazer em casa. 3. Só que não é, essa aí não é a fórmula, não é o êxtase não, viu? O êxtase ele tem uns oxigênios no anel, se não me engano. Tá? Porque eu lembro que você pode fazer êxtase a partir de um extrato de uma planta chamado safrol, óleo de sassafrás. Você consegue comprar nessas lojas naturais, não nessas lojas naturais, essas lojas que vendem plantas medicinais, tem lá no centro de São Paulo. Você pede óleo de sassafrás, destila o óleo, faz 3 transformações e você consegue fazer êxtase. Para fazer heroína, você usa morfina para fazer heroína. Tá? E heroína ele é muito mais potente que a própria morfina. A morfina já é super potente, então até que ele é usado até hoje. É um dos anestésicos mais antigos que se tem notícia. Ele é usado antes de Cristo, né? Tem uma história muito legal. Tá? Acho que eu já contei para alguém, acho que eu já contei para o Matheus em TQ, que o pessoal já sabia do problema da morfina, né? Que ele causava vício. E quem desenvolveu na época a Bayer inventou a aspirina. Tá? A aspirina vai demorar muito. Eu vou deixar para outro dia, senão ele está começando a bugar aqui o Java que está dando pau demais. Eu vou contar essa história na aula que vem, mas é uma coisa que acho que muita gente não sabe, né? Que a heroína foi inventada por um laboratório farmacêutico. Eles achavam que a heroína não tinha o efeito colateral que a morfina tinha de causar vício. Mas aí descobri mais tarde que era muito mais potente e causava muito mais vício que a morfina. Certo, pessoal? Na quinta-feira a gente vai falar um pouco de estereoquímica. Eu vou usar um outro programa, mas esse programa vai ser muito. Eu vou pedir para vocês tentarem usar, principalmente quando eu pedir algum exercício específico para desenhar alguma estrutura, colocar no Word e me enviar o trabalho na forma de Word, para ter certeza que vocês usaram esse aplicativo para fazer as estruturas. Existem outros sites que fazem estruturas também, não só o CamDraw. Eu vou dar aí no chat, depois vocês colocam no Google. A gente tem o CamDoodle. Eu não sei se ele é pago ou gratuito. Tem o CamWriter. E tem o CamSketch, que é bem antigão, mas ele ainda é bom. Tá? Só que o que tem essas funções de desenhar, de dar nome, ou de desenhar a estrutura a partir do nome, acho que é só o CamDraw. A grande desvantagem de você usar esse aqui é de não deixar colorido. E a versão paga é a que faz você deixar essas estruturas coloridas. Tá? Eu não sei porque eles tiraram a opção de colorir. Tá? Deixa eu mostrar aqui outra coisa. Clicando nesse símbolo de carimbo, você tem umas coisas pode ser úteis para outras disciplinas até. Ele tem uma biblioteca de clip arts, né, de artes já feitas. Desculpa. Sim, dá. Eu não vou falar de torresmo, mas acho que muita coisa você pode achar no torresmo. Tem gente da área da bioquímica, da biologia, que pode até aproveitar esse programa, porque vocês podem aproveitar. Eles são gráficos vetoriais, então você pode até abaixar. Eu quero pegar o gráfico vetorial, sei lá, do olho. Vamos clicar o olho aqui.
Ó, não apareceu porque o meu Java tá ruim demais, tá? Vamos colocar outra coisa aqui. Ó, tem até animais. Não tá aparecendo. Ah, apareceu. Tá. E como são gráficos vetoriais, você não afeta a resolução, né? E se você gostou disso daqui, quer baixar, você aperta documento. Não. Deixa eu ver. Acho que é documento. Ou não. Seleção. Você clica em seleção, get SVG, que é o arquivo de gráfico vetorial. Aí você vai baixar esses arquivos. Então, se você não conseguir esse lance de copia e cola, você pelo menos você pode obter o arquivo na forma de SVG. Só que não é bem um arquivo, ele está na forma de codificação, tá? Então, toda essa codificação aqui é para representar essa estrutura e esse urso aqui. E aí você copia, e aí você consegue abrir esse tipo de código em programas específicos de gráfico vetorial. Eu acho que o Sketch, eu não sei se abre, o Inkscape eu sei que abre, mas tem sites na internet que transformam esses códigos em gráficos, em arquivos, propriamente ditos, para você trabalhar em outros programas, tá? E há opções aqui muito boas, tanto para química, então tem aromáticos, bicíclicos, acessórios de laboratório de biologia, acessórios de laboratório de química, vidraria, funis, colunas, insetos, tudo uma mistureba danada aqui, conformers, isso aqui a gente vai ver na aula que vem, anéis aromáticos, bases nitrogenadas já prontas, grupos funcionais principais, tá, que a gente poderia ter explorado aqui, açúcares, metalocenos, vírus, bactérias, e tudo isso você pode, ó, nanotubos, coisa, imagina desenhar um nanotubo na mão, ia ser o terror. Organelas, tá? Por que tem essa mistureba? Porque muitas revistas a gente coloca algumas ilustrações de mecanismos de ação de fármacos, ou onde que ficam tais estruturas, então a gente usa esses desenhos para a gente ilustrar onde tem uma determinada substância, onde que uma substância vai, tá? Então, é uma mistureba danada aqui, eu acho que está funcionando. Deixa eu escolher um aqui. Tá funcionando, tá? Então, isso tudo de graça, eu não sei até quando vai ficar de graça, pode ser que eles tirem do ar, mas eu acho que dos programas de edição de estruturas é o mais conhecido, o mais usado, né? E tem umas ferramentas bastante interessantes também. Certo, pessoal? Tudo certo, professor? Tá, joia, então. Então, hoje só uma aula prática. Sugiro que vocês continuem nesse site, explorem, inventem algumas moléculas. Você pode inventar, pode brincar de arquiteto molecular. Vocês podem desenhar uma estrutura qualquer e ver o nome dele, tá? Os programas pagos, você pode ter dados de fórmula molecular, de espectros, de propriedades físicas. Tem alguns que simulam propriedades físicas, tá? Ah lá, esse é um nome bem punk aqui. Tá? Aí você pode ficar desenhando à vontade. Fernando, eu vou ver se... Acho que eu... Tá, eu vou dar uma olhada lá. Vou dar uma olhada da Ariane, deixa eu anotar, senão eu vou esquecer, e depois eu vejo esse seu caso aí. Ok, pessoal, eu vou ter que encerrar a aula, que eu vou ter que parar aqui. E quinta-feira, então, a gente continua, só que aí a gente vai voltar no esquema normal. Hoje é só para mostrar essa ferramenta, esse programa bastante interessante, já que a gente está o dia inteiro no computador, então isso aqui vai ajudar bastante nas aulas. Até quinta-feira, pessoal. Boa noite. Bons estudos. Boa noite, prof. Até mais. Professor. Até, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Beijo, professor.